Senhor, nós te louvamos por podermos chegar aqui nesse Shabat e podermos desfrutar da sua presença, Senhor, e compreender e nos envolver com a tua porção que tu tens para a nossa vida nessa noite, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Yeshua o Mashiach. Amém. Amém. Pode se assentar. Shabbat Shalom a todos vocês. Enquanto as crianças estão saindo, jovens, se abre a sua Bíblia na porção de hoje, Parashá 33, Berucotai, está em Levítico, capítulo 26, versículo 3. Essa porção, ela encerra o livro de Vaikra, Levítico, e ela se inicia no capítulo 26, versículo 3, e vai até o capítulo 27, versículo 34, até o fim de Levítico. E essa porção, ela tem como nome Berucotai, conforme meus regulamentos. E ela começa dizendo assim no versículo 3: se viverem de acordo com meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária na estação, a terra dará seu produto, e as árvores no campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão com segurança em sua terra. Existe uma versão que diz: se nos meus estatutos andardes. E aqui está: se viverem de acordo. Interessante que esse início dessa porção, Rashi, ele diz o seguinte, que isso significa que é preciso labutar no estudo da Torá. É mais do que um conhecer e um meditar na palavra. Diz que você deve labutar. Fala de um esforço pessoal para adentrar na Torá e conhecer e compreender a verdade e ali estar inserido nessa verdade. Vai além de uma observância básica. Diz que a pessoa deve emergir nos mandamentos com dedicação extrema. E por isso ele diz: é preciso labutar. No sentido de trabalho, de envolvimento maior com a Torá. O nome dessa porção, Berucotai, ela está relacionada também, ela deriva de um termo chamado Hakiká, que significa gravar, entalhar. Por que isso? Por que gravar? Por que entalhar? Porque na verdade os mandamentos do Senhor, a Torá, a palavra, a vontade do Senhor, ela deve estar gravada em nós, entalhada em nós. Isso, quando eu li sobre essa palavra, eu vi esse termo, isso falou muito no meu coração, dentro dessa porção. O que é ter a palavra entalhada em mim? O que é ter a palavra gravada em mim? Estar entalhado, essa palavra, na verdade, é diferente de você escrever. É entalhar, é você trabalhar a peça de forma que a palavra faça parte dela. Ou melhor, aonde você entalha, ali onde foi entalhado é uma coisa só com o que foi formado, com o que foi escrito ali.
Então, quando uma pessoa olha para você, se a palavra do Senhor está entalhada em você, ela precisa ver em você. A palavra em você é uma coisa única. Né? Diz os sábios que é uma única, se torna uma única entidade, é o que eles dizem. Porque ela está entalhada em você. E quando eu li esse texto, eu lembrei logo de um salmo. Porque fala de andar. Se nos meus estatutos vocês andarem, no sentido de estar ali, tendo tempo, ali, se dedicando àquilo ali como um trabalho, é uma relação com o trabalho que você faz na palavra, esse entalhar, à medida que você vai se aprofundando, mergulhando na palavra, você se deixa entalhar por ela, você vai se tornando um com essa palavra. E muitas vezes nós lemos as Escrituras e parece que nós lemos, mas nós mantemos uma certa distância e não deixamos que a nossa vida seja entalhada por ela, que ela seja entalhada em nós. Precisamos viver esse labutar, esse andar que é comentado por Ash. Deixar com que essa palavra seja impressa em nós e que ela seja uma em nós e nós um com ela. Por isso que eu lembrei do Salmo 126. O Salmo 126. Salmo 126. Versículo 6. Diz assim: aquele que lamenta, enquanto leva seu saco de sementes, voltará para casa com gritos de alegria, levando seus feixes de grãos. Tem outra versão que diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que isso tem a ver? Isso está falando de um trabalho, não está falando, gente? Quem está ali, andando, caminhando e chorando, lançando a semente, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Interessante que eu comentei aqui um lugar que nós estivemos, um homem chamado Menahem, e ele teve um momento que ele parou ali e explicou para a gente. Ele falou sobre o colher, o trigo, e ele falou assim: olha, muitos saem, pegam o dinheiro, vão na padaria, compram um pão. É uma forma muito fácil. Aqui nós não fazemos assim. Aqui nós vamos lá, nós colhemos. Aí ele pegou o trigo na mão assim, aí ele segurou ali pelo galho, ali onde estão as sementes, ele puxou com a mão assim. É isso que a gente faz. E aí ele botou na mão assim, foi sobre assim, ó. Debulhou. Quando ele mostrou para a gente, estava a semente toda separada. Então ele vive, na verdade, todo o processo dele de semear, de colher, é uma labuta diária, é um trabalho diário, é um trabalho constante que ele vive ali para poder chegar ao ponto necessário de ter o pão e de ter aquilo que produz vida, que dá sustento, que dá vida a ele. E há uma relação grande desse texto com o você estar se aprofundando, se imergindo na palavra e se tornando um com essa palavra. Quando você começa a imergir na palavra e a palavra começa a ser entalhada em você, você começa a viver debulha na sua vida. Toda aquela casca, aquela impureza começa a ser pressionado assim, ó. Você começa a viver isso aqui, ó. Conforme você vai sendo entalhado pela palavra, assim, imergindo na palavra, a palavra faz isso na minha vida e na sua vida. Por isso que muitos querem manter uma certa distância dessa imersão, não da leitura, mas dessa imersão,
porque não querem viver isso aqui, ó. Sai o que não serve. Sai o que não serve. E esse texto está falando, quem sai andando e chorando. Não é fácil, gente, viver isso. Viver essa debulha não é fácil. Ninguém está aqui para dizer que é fácil. Você perdeu uma casca que você gosta de estar com ela, né? Porque está trazendo um conforto para você. Por isso diz, andando e chorando, enquanto está sendo entalhado. Porque semente é palavra. Está lá em Lucas 8:11, que diz, a semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Berrucotai fala muito acerca disso. A palavra sendo entalhada na minha vida. E como nós já falamos, esse compreender, esse labutar e esse permitir ser entalhado não é uma simples leitura, não é um simples conhecimento, mas é o permitir sofrer essa aflição, né? E permitir que aquilo que fica ali, que não serve, que precisa ser removido, seja removido da minha vida e da sua vida. Quando você é entalhado, quando você e a palavra se tornam uma coisa única, uma entidade única, toda a manifestação, toda a expressão dos nossos atos revela uma palavra. Então, se a expressão dos meus atos hoje, ou de alguns atos, não está expressando a palavra, é porque eu preciso ainda sofrer uma debulha. É porque eu preciso ainda permitir ser entalhado, alguma área da minha vida precisa ser entalhada, a palavra. Em cada detalhe, no mínimo detalhe, eu vou falar sobre isso aqui agora. Um outro comentário que existe acerca dessa porção, que os sábios comentam, é que quando você começa a ler e ela começa a falar das bênçãos, ela inicialmente começa a falar de bênçãos materiais. Você vai prosperar, você vai colher, você vai conseguir, não é? E eles ficam se perguntando por quê? Há uma ênfase grande nesse texto acerca das conquistas materiais e não nas espirituais. E aí dizem os sábios, pois a ênfase nas recompensas espirituais poderia dar a impressão enganosa de que a Torá, de que a palavra só é dirigida à nossa vida espiritual e não à física. Temos uma tendência a imaginar que a palavra só está trazendo para mim algo espiritual. E por isso eu só vivo a expressão da palavra quando eu estou num ambiente espiritual. Se eu estou em meio à oração, eu sou uma pessoa perfeitamente entalhada nas minhas orações, na intercessão. Quando eu estou em meio ao louvor, eu sou uma perfeita expressão. Você olha para mim e vê um cara plenamente entalhado pela palavra. Porque eu estou num ambiente espiritual. E temos uma tendência a fazer isso, a pensar que as coisas referentes ao eterno, ao Senhor, à palavra, está apenas relacionada ao que é espiritual. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Se o entalhar está em minha vida, qualquer expressão deve envolver a palavra. O mínimo que seja deve envolver a palavra. Como você vai lidar com aquele papel de bala que está na sua mão? Algo que a princípio você fala, não há nada de espiritual, então você desvincula a palavra e o entalhar da palavra em você com esse papel na sua mão. Mas o que você vai fazer com isso? Se a sua vida é plenamente entalhada pela palavra, você vai compreender o que você deve fazer com esse papel. Eu não vou jogar esse papel aqui.
Eu vou colocar ele no seu devido lugar. E as pessoas vão ver a diferença na minha vida, porque eu sou alguém que sou entalhado pela palavra. Eu não devo viver esse entalhar apenas no mundo espiritual, no ambiente espiritual, mas a cada momento, o mínimo que seja. Eu estou começando, isso foi uma das coisas que eu aprendi com essa viagem minha. O mínimo detalhe. Antes dessa viagem, nem sempre nas minhas refeições, eu fazia minha oração de agradecimento. Não fazia não, gente. Não para você que eu fazia não, não fazia não. Às vezes, muitas vezes eu parava e falava assim, gente, eu acho meio assim, religioso demais. Tem que toda refeição eu tenho que... Achava que a refeição era algo comum. Eu não trazia o espiritual para o comum, para o diário. Hoje eu não estou conseguindo mais, gente. Porque eu estou vendo como o mínimo, como cada momento, cada situação que parece simples e cotidiana tem uma importância para que eu esteja vivendo aquilo que parece ser comum e simples, mas dentro da palavra e meditando naquilo que a palavra tem. No momento que eu estou, aí a gente começa a entender o porquê do lavar das mãos. Aleluia. Cada ato, cada gesto para o povo de Deus tem uma grande importância nesse entalhar da palavra, porque em tudo se vê a palavra, em tudo se vê a vontade do Senhor, em tudo se vê a revelação de Deus. Não desvincule os atos simples do dia a dia da sua vida com Deus. Por mais simples e físico ou humano que pareça, não seja comum. Nada na minha vida e na sua vida, nada na vida de um entalhado pela palavra é comum. Nossa vida não é comum. O entalhado não é comum. Vai sair daqui hoje falando assim, eu sou um entalhado. Um entalhado pela palavra. Glória a Deus. Aonde está gravado, aonde ocorre esse entalhar? Levítico 26. No versículo, eu vou ler direto primeiro o versículo, depois eu falo. Vou ler do versículo 9, 10 e 11. Olha que coisa linda que o Senhor fala aqui nessa porção. Para aqueles que são entalhados, eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis. Aumentarei seu número e manterei minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço à nova. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Deus. Vocês serão meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Eu quebrarei as barras de seu jugo, para que andem de cabeça erguida. Glória a Deus. Eu me voltarei para vocês. Tem outra versão que diz, para vós outros olharei. A palavra aqui, olhar ou voltar, é a palavra panim, que a gente usa até na bênção, né? Apostólica, chama de bênção apostólica, né? A bênção que o Senhor determinou a Moisés e Arão proclamar sobre o seu povo ao pé do monte. Varei reinar Adonai Bishmerer e Yair Adonai Paná. É a face. Fala da face do Eterno. Então o que está dizendo aqui é o seguinte, que Ele vai voltar o rosto dele, Ele vai voltar a atenção dele para você.
A vida de um entalhado pela palavra é a vida de alguém que caminha debaixo dos olhos atentos do Senhor. Ele está a todo instante atento a você, a sua vida, para trazer sobre a sua vida direção, para trazer sobre a sua vida proteção. Essa é a resposta que vem através do deixar ser entalhado pela palavra. E aí você começa a compreender o poder da palavra na nossa vida. Aí eu começo a entender por que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou debaixo dos olhos do Senhor. Ele diz que a face dele está voltada para mim. Ele está olhando para mim. No versículo 10, seria até um bom texto para aqueles que querem combater a visão da restauração, né? Porque diz no versículo 10: todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior, e jogarão fora o que sobrar dela, para dar espaço à nova. Uma das grandes vozes que se levantam contra a restauração é isso: aquilo é velho, esse é um novo. Velha aliança, por isso que usa esse termo, velha aliança e nova aliança. Sai a velha, entra a nova. Não é isso que dizem por aí? Que velha e que nova é essa aqui, gente? Que sentido que faz esse sair o velho para dar lugar ao novo? Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. No versículo 33. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá dentro deles, e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é uma nova aliança que eu vou fazer. Ele já estava anunciando que ia fazer uma nova aliança. E ele diz: a nova aliança é essa. A minha Torá eu vou entalhar, escrever no coração deles. Ela não vai estar mais entalhada em pedras. Ela vai estar entalhada em você. A sua vida será o lugar onde Ele vai entalhar a sua vontade. Eu vou fazer com que você seja um entalhado. É o que Ele está dizendo. Ezequiel, capítulo 36. Do versículo 26 ao 29. O que é que vai sair que era velho e o que é o novo que vai chegar? É a Torá? Não. Aleluia. O que é velho que vai sair é aquele coração de pedra. O que é novo que vai chegar é um coração aonde será moldado segundo a vontade do Senhor, aonde a palavra será permitida ser escrita dentro dele. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês, e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês,
e os farei viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer leis. Deixa eu ver se eu continuo a ler aqui, gente. Vocês viverão na terra que dei a seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Salvarei vocês de todas as suas impurezas, convocarei os grãos e os aumentarei, e não enviarei fome contra vocês. Convocarei os grãos e os aumentarei. Aqui tem um link fabuloso. Primeiro ele fala que esse entalhar dele, da palavra, é um entalhar agora em nosso coração. E porque somos entalhados, ele diz ainda, esse entalhar virá através do Espírito. O entalhar na minha vida a palavra se dá através da manifestação do Espírito do Senhor em minha vida. Ele é essa inscrição sendo feita em mim. Ele é aquele que diz, isto é a vontade do Senhor. Ele que diz em mim, assim diz o Senhor. Ele firma essa palavra em minha vida. Ele faz com que eu seja uma entidade com a palavra, com a Torá. Só o Espírito. Interessante que aqui mais abaixo diz, convocarei os grãos. Obrigada, Senhor. Quem são os grãos? Vou voltar para depois. Olha ali, gente. Aleluia. Que tempo nós estamos vivendo? Os campos estão assim, ó, cheios de trigo, pronto para a colheita. E aqui está dizendo, aumentarei os seus grãos. Correção, convocarei os teus grãos e aumentarei. Convocação. Sabe o que isso aqui representa, gente? A ressurreição daquele que foi debulhado. Em Pêssah nós vivemos o quê? A primeira primícia apresentada, a primícia da cevada, que representava Yeshua se apresentando ao Pai como a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Lembra disso? E agora passa-se a viver um tempo onde os campos estão crescendo. E agora você tem uma nova apresentação de uma nova primícia em Shavuot, que representa quem? Eu, você. Porque assim como ele ressuscitou, se eu estou nele, se eu e Yeshua somos um, quem é Yeshua? Ele é a palavra. Ele é o verbo. Se você está entalhado, se você é um entalhado, você é um com Yeshua. E se você é um entalhado, assim como ele ressuscitou, você ressuscitará com ele. Você viverá essa convocação que está aqui. Convocarei os grãos. Convocarei todos aqueles que são entalhados. Convocarei todos aqueles que permitiram ser debulhados e se tornarem uma semente. Aleluia. Aleluia. Lá na porção Berucotai ainda diz: estabelecerei meu tabernáculo entre vocês. Na verdade ele está dizendo, eu vou habitar dentro de você. Sabe por quê? Qual é o local do tabernáculo? No meio da tribo.
A tribo não é vista pelo Senhor como algo individual, mas como um corpo. Ele está dizendo: eu estarei dentro de vocês. Eu estarei habitando no meio de vocês. E é isso que ele aponta profeticamente para o seu espírito estar dentro de mim. Quer dizer que ele está em mim, através do espírito. Aleluia. Sabe o que dirige a minha vida? Sabe o que controla os meus atos? O meu coração. O meu coração controla tudo o que eu faço. Sabia? Controla o que eu falo. Lembra? A boca fala, o coração. O que está entalhado em meu coração? É fácil, é só ver os atos de cada um. É só ver o que fala cada um. As palavras que saem dos lábios de cada um. Palavras verdadeiras, não as falsas. É só ver o que sai da boca de cada um e do ato de cada um que nós saberemos o que está entalhado no coração. Por isso que a palavra coração em hebraico é liv. É lamed e bet. Bet é casa. Lamed é guia, né? É o cajado, aquele que guia. O coração é aquele que guia a casa, o corpo. Por isso que a palavra ela é entalhada em nosso coração, porque ela deve guiar a nossa casa, o nosso corpo, a nossa vida. Então é fácil saber quem está vivendo como um entalhado ou não. Porém, meu santuário no meio de vós. E aí vem algo tremendo, diz: e não os rejeitarei. Tem outra versão que diz: e não se enfadará a minha alma de vós. E tem outro que diz: e não me fartarei de vocês. Gente, olha que coisa linda. Estava pensando nisso aqui hoje. Mandei até para o Saulo lá, botei até no grupo do hebraico, você viu? Que eu peguei essa palavra no original, estava lá, tigalo. Procurando saber o que essa palavra diz. Que esse não me fartarei, que isso quer dizer? Qual é a expressão que isso significa no original? Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui, essa palavra é utilizada para aquele que se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta. Ele não se cansa de comer e não sente enjoo, tem sempre vontade de comer mais. Vontade mesmo, não é glutonaria não, gente. Não é comer além do que quer, é porque está com vontade mesmo. Ele fala: eu não me fartarei de vocês, eu não vou me cansar de estar com você. Eu não vou me cansar de caminhar com você, eu não vou me cansar de olhar para você. É o que ele está dizendo. Por isso que outras versões diz, né? Eu não vou me enfadar, aqui diz na minha. Não rejeitarei, não recusarei vocês, porque ele não se cansa de estar com você. É o que ele está dizendo. Não vou me cansar. Se você vive como um entalhado, eu não me cansarei de olhar por você, para você, caminhar com você, viver com você em unidade contigo. É o que ele está dizendo. Aleluia. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. O poder da palavra, gente, é algo tremendo. O poder que se manifesta na vida do entalhado é algo tremendo. Ser entalhado traz cura. Ser entalhado traz libertação. Isso é o que diz a Escritura. Ser entalhado produz contentamento. Não vou usar a palavra prosperidade não, porque o pessoal vai pensar que é dinheiro no bolso. Contentamento.
Tudo isso é produzido pela palavra. Por isso que diz, inclusive nessa porção, quando fala aqui que as árvores produzirão os seus frutos, existe um comentário muito interessante, um comentário, tá bom? Que diz que os sábios dizem que essas árvores, aqui nesse texto do Berucotai, são árvores não frutíferas e que produzirão fruto na era messiânica, ou o que eles colocam. Isso traz algo para a minha compreensão, que ele vai fazer surgir e produzir em mim aonde não havia esperança de produção. Ele vai fazer surgir a mim, chegar a mim, coisas que não era esperado chegar, que ninguém esperava, vai acontecer na minha vida, coisa que ninguém imaginava que poderia acontecer. Isso vai acontecer na vida do entalhado pela palavra, daquele que é uma entidade com a palavra. Então, meu amigo, permita viver a debulha. Permita ser trabalhado, permita ser entalhado pela palavra. E viva isso no seu dia a dia, constantemente, em cada situação, o mínimo que for, no papel da bala. Viva como um entalhado pela palavra, em nome de Yeshua o Mashiach. Amém? Amém e amém. O Senhor te abençoe.